A Débora Monteiro Coelho é a nossa hipnoterapeuta, convidada especial hoje aqui no Sala News, para nos ajudar a entender, a desvendar este mundo fascinante, fantástico da hipnose, né? A gente imagina hipnose como nos filmes que a gente viu, né? Que nós vimos aí na sessão da tarde, sei lá onde, aquele senhor com aquele pêndulo, né? Fazendo assim, você vai voltar a ser criança, aquelas coisas assim. Mas não é exatamente isso, não. Não é assim, não. Existe uma maneira mais relax de fazer a hipnose? Com certeza. Na verdade, isso que você está falando é a questão da hipnose clássica. Então, era o pêndulo, algumas coisas. Ainda tem algumas pessoas que usam, mas não é muito de praxe hoje, né? A questão é colocar a pessoa numa posição relaxada, né? No meu trabalho, a gente tem o que a gente chama da cadeira do papai, que reclina, ou um colchão, se a pessoa se sentir melhor, né? E você coloca a pessoa numa posição relaxada, faz algumas técnicas de respiração, né? E aí a gente faz esse trabalho de relaxar o corpo, para poder relaxar a mente e entrar no trabalho terapêutico. E as palavras corretas, né? Para ir conduzindo até aquele momento com certeza. Que a pessoa tem aquele arquivo guardado que pode ter desencadeado o problema que ela tem no presente. Agora a pergunta é, não sei se é teoria da conspiração, gente. Eu ouvi uma história aí de que o cara que matou o Kennedy lá, né, o assassino do presidente Kennedy, a máfia, a CIA, sei lá quem, fez uma técnica hipnótica nele e ele matou sem saber que ele estava matando o presidente dos Estados Unidos. Isso é possível? É possível. Na verdade, a questão é o seguinte, muitas vezes esse é um mito. A gente pensa assim, não vou lá fazer hipnose. Quer ver 2 mitos? Um é esse, a pessoa vai ter um poder sobre o total e depois se quiser que eu vá lá mate alguém, então vou levantar daqui e vou matar fulano, né? Isso é um mito. O outro é que, eu vou fazer uma regressão e vou ficar regredido a vida toda. Vou ficar ali regredido e não vou sair daquilo, né? Então, isso tudo é mito, né? Na verdade, a pessoa tem um poder, sim, né? A pessoa que está sendo hipnotizada, ela tem um poder. Então, tem situações que já, tem alguns casos, que a gente vê até em livros, contos sobre isso, que a pessoa, por exemplo, quando estava se pedindo que ela fizesse alguma coisa contra a moral dela, ela abre o olho na hora e volta. Ou seja, a hipnotizada estava lá naquele trance e mandaram ela... Tirar a roupa, por exemplo. Ela abre o olho na hora e não. E rejeita. Entendeu? E rejeita aquela situação. E volta à atual presença, à atual situação. E volta à atual situação. Olha que loucura. Então, assim, isso é muito... não é bem assim, a pessoa tem um certo poder. Agora, lógico, o que acontece? Se você tem uma transferência com um profissional, o que é transferência? Essa confiança, esse amor transferencial de você confiar, realmente se entregar, né? Então, pode acontecer de você se deixar levar, né? E se a pessoa está mal intencionada, ela pode conseguir colocar algum arquivo ali negativo, né? Então, pode acontecer sim. E se ela não estiver mal intencionada, mas simplesmente for um mau profissional? Isso acontece, por isso você tem que olhar, quando você procura alguém para estar te acompanhando, acontece muitas vezes assim, hipnólogo, vai lá, faz um cursinho lá de 3 meses, 6 meses e sai atendendo. Isso não é legal. É bom que seja um profissional que seja inserido em algum conselho e tal, e que você saiba um pouco, né, da história, do histórico daquela pessoa que você está indo a tratar, né? Porque realmente é uma questão, às vezes não é má intenção, mas às vezes ela vai fazer um determinado tipo de trabalho, mas como ela não tem conhecimento maior, então ela pode gerar alguma coisa assim. Voltamos ao caso então da sexualidade. Se uma pessoa tem um problema com frigidez, ou digamos impotência, porque impotência é um negócio muito sério, né? Sim. Deixa o homem fragilizado, a mulher consequentemente também, que se sente às vezes rejeitada, e os filhos percebem aquilo tudo, aquilo acaba virando um problema muito maior do que poderia ser se não fosse tratado. Uma questão. Então, o cara vai lá e procura você para poder ser hipnotizado e entender por que ele sofre desse problema. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes, né? Muitas pessoas jovens, mesmo pessoas que são solteiras, mas não conseguem, né, ter uma vida normal, né, dentro, né? Pessoas jovens de quantos anos? 20 anos, 20, 22 anos, procuram porque não conseguem ter, né, uma vida sexual normal, né? E sofre muito com isso, né? Muitas vezes, uma vez eu atendi um rapaz que ele, quando chegava a hora mesmo que ele ia se relacionar, ele fugia das meninas lá, né? O que acontece? Na própria família achava que ele tinha um problema de homossexualidade sem ter, né? Então há aquele sofrimento, porque a pessoa não quer se expor, né? Há uma questão aí. Então, assim, e no caso de um casal, quer dizer, isso que você acabou de falar, todo um transtorno aí, né? Nessa dificuldade de ereção, por exemplo. Então, todo um transtorno, a esposa se sente rejeitada, não se sente amada, desejada, e o homem também fica não se sentindo homem para ela, e assim aquilo vira um transtorno, né? Mas no caso da impotência, por exemplo, a causa geralmente vem de quê? Da infância? Ou de coisas que você ouviu quando... Pode ser de infância. Né? Pode ser, a gente atende casos também da pessoa ficar assim, muito ansiosa com o ato sexual, e aí quando chega na hora não funciona. Então ela tem que curar a ansiedade. Tem que curar a ansiedade. Muitas vezes está envolvida algumas questões. Autoestima baixa, por exemplo, também, né?
então ele se sente, quando se compara com outros homens, ele se sente inferior, por exemplo, então ele ficaria muito ansioso com aquilo e aquilo iria gerar, né? Quer dizer, todo um quadro. Tem outras situações também. Que explicam, né? Que explicam. Por exemplo, uma família também, uma vez eu atendi um rapaz assim, a família era muito rígida com ele, né, uma moral muito rígida, então quando ele chegou na fase, né, já jovem, tudo, para poder ter ereção, ele nunca teve. E mulheres também, né, que se tornam frígidas porque, enfim, várias razões, mas várias podem ligar o ato sexual a sofrimento, a dor. A sofrimento, a dor, também a questão de prostituição, a questão, né, a moral e várias questões, ela não consegue lidar com aquilo, então vai ter a questão da frigidez, vaginismo, muita dor também, né? E aí ela não consegue usufruir de uma vida sexual então normal. Tem que realmente procurar um profissional exemplar, bom, bem qualificado, porque você vai voltar lá num determinado momento que doeu muito na pessoa, né? Que foi aquele trauma que ela sofreu. Sim. Se você não tratar aquilo bem, você pode até piorar aquela relação quando ele voltar, não é isso? Sim, e muitas vezes não é pior ou então não se resolve. O que acontece? A mente consciente, ela volta o que era. Você começa a fazer algum trabalho, mas você não chega ao fim, não resolve aquilo, ela vai voltar ao padrão antigo. Então, muitas vezes a pessoa procura uma ajuda e não cura, não resolve aquela situação, o que faz ela ficar pior, né? Okay. Que ela procura 1, 2, 3 e, né, não resolve a situação ela fica dela. ainda mais achando que não tem jeito. Descrédula, exatamente. Descrente. Exatamente. Descrente. De vez em quando bate os Vênus aqui, ó. Descrédula foi demais, né? Ok, para de ir para os comerciais e voltamos já já. E eu quero perguntar à nossa querida Débora aqui se é possível regredir até o útero. É? Sim, é então, possível. No próximo bloco a gente vai dar uma regredida.